Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão de história, tá? Nós vamos fazer a revisão aí para vocês poderem estudar para a prova, tá? Revisão de história. São Paulo, dia 21 de julho de 2020. Foca nos estudos, tá bom, gente? O Brasil dos portugueses. Por volta de 1530, os portugueses tomaram a decisão de colonizar a terra encontrada, ou seja, eles resolveram dominá-la e explorá-la permanentemente. O cultivo da cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil, eles tiveram dois objetivos, né? Acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros países viessem explorar a nova terra, né? Então, por isso que eles fizeram o processo de colonização no Brasil, tá? Eles queriam acumular a riqueza da cana e evitar que outros países também viessem explorar, né? Já que eles já estavam fazendo isso. Artigo de luxo, né? Atividades muito lucrativas, né? O açúcar, adoçar alimentos como remédio, muito valorizado para eles, né? A escravização dos indígenas. Para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Sem trabalhadores, não seria possível produzir uma grande escala, ou seja, em grande quantidade, como se pretendia. Alguns portugueses, desejando que os indígenas organizassem grupos para trabalhar na lavoura, ofereceram-lhes ferramentas, espelhos e bugigangas para atrair a sua atenção. Outros donatários colocaram em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, o de escravizar indígenas. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando os cativos, ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante as guerras entre tribos inimigas que seriam sacrificados. Aqui a imagem, né, deles carregando esses índios. Os jesuítas, um importante grupo que também veio para o Brasil. Nessa época foi a dos jesuítas, religiosos da Companhia de Jesus. Eles vinham com a missão de catequizar a população indígena e educar os filhos de colonos dentro da fé católica. A partir de então, os jesuítas construíram o sistema de missões, também conhecidas como aldeamentos, que se distribuíam ao longo de grande parte do território brasileiro, de Pernambuco a São Vicente. Aqui, né, um mapa das áreas de atuação dos jesuítas entre 1554 a 1607, tá? Onde eles ficaram nesses espaços aqui: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Baía de Todos os Santos, Pernambuco, Ceará e Maranhão. O Brasil africano. No século XV, dois povos que habitavam o continente africano fizeram contato com os portugueses, né? Que foram os bantus e os sudaneses. Né? Aqui os bantus o verde, aqui os sudaneses o lilás. O comércio dos portugueses na África. No início do século XV, como também fizeram no Brasil, os portugueses ocuparam partes do litoral africano, onde adquiriram os produtos de comerciantes que vinham do interior, com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração da África. Eles também criaram feitorias na costa, além de fundarem uma companhia comercial, a Companhia de Lagos. Além disso, eles procuraram se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, estabelecendo com eles uma relação de confiança e um comércio muito lucrativo, principalmente de ouro, marfim e escravos. Porém, por volta de 1525, os portugueses começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro na costa africana. Foi então que outro negócio passou a lhes interessar, mais do que antes: o tráfico de pessoas escravizadas. Então, os africanos chegam ao Brasil, né? Então, no início da colonização do Brasil, o trabalho indígena foi bastante utilizado na produção do açúcar. Porém, os portugueses não estavam satisfeitos, já que era difícil submeter totalmente os indígenas ao trabalho forçado, né? Então, eles não conseguiam colocar os índios para fazer totalmente esse trabalho. Ao mesmo tempo, os comerciantes portugueses estavam dispostos a ampliar o campo de vendas dos escravizados africanos. Depois de comprados na África, as pessoas escravizadas cruzavam o Oceano Atlântico a bordo dos chamados navios negreiros.
né, que eram embarcações usadas para transportar os escravos. Eram também conhecidas como tumbeiros, que significa aquele que leva para a tumba, ou seja, para a morte. A substituição do trabalho indígena. Não demorou muito para que os proprietários da terra, principalmente os donos das grandes fazendas de produção de cana-de-açúcar, substituíssem o trabalhador indígena pelo africano escravizado. Como eles não conheciam essas terras e estavam longe de suas famílias, mantê-los presos nas fazendas se tornou mais fácil do que aprisionar o indígena, né? Conhecedores das regiões, porque os índios já eram daqui e eles conheciam tudo, e os africanos não, né? As mãos e os pés do senhor do engenho. Os escravizados moravam na senzala sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doenças e péssimas condições de vida nessas moradias faziam com que a boa parte deles morressem muito cedo. Somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois seu trabalho exigia menos esforço que desenvolvido na lavoura. No entanto, nenhum deles escapava dos castigos físicos e psicológicos, caso não cumprissem as determinações de seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico. Podia apanhar muito, ser amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de tortura e extrema violência. Então, bom estudo a vocês, tá bom? Bom, turminha, é isso, tá? Na aula a gente conversa mais, estuda mais, tá? E espero que vocês consigam estudar bastante e compreender o conteúdo aí da prova, tá bom? Beijos e até a próxima.